Olá, mulher 40 mais. Bem-vindo ao Emagreci Comendo Bem. Como a glicose pode ajudar no seu emagrecimento? Eu sou Lúcia Ndriukaite e junto com a Letícia Nusso somos nutricionistas e fitoterapeutas e ensinamos mulher 40 mais a emagrecer com liberdade de escolha alimentar. O tema de hoje é como a glicose pode ajudar no seu emagrecimento, ou seja, sobre como o índice glicêmico e a carga glicêmica dos alimentos afetam o seu corpo. O que é o índice glicêmico? Ele expressa o aumento da glicose sanguínea quando um determinado alimento é consumido. Dessa maneira, o índice se baseia numa quantidade fixa do alimento, comparando esse alimento com uma referência, por exemplo, com a quantidade de glicose ou pão branco. E os alimentos fontes de carboidrato, eles apresentam índices glicêmicos diferentes. Alguns têm índice glicêmico baixo, outros têm um médio índice glicêmico e outros alto índice glicêmico, dependendo da composição nutricional desse alimento. Como, por exemplo, um alimento integral, que apresenta fibras, gorduras e proteínas na composição, possui um índice glicêmico baixo. E alimentos como açúcar, farinha branca, como a de tapioca, de trigo, no pão francês, têm um alto índice glicêmico. Se consumidos com bons recheios proteicos, eles ficam melhores. Até o arroz branco, que é pobre em fibra e em gordura, eleva rapidamente a glicemia e, consequentemente, o pâncreas precisa produzir mais insulina para tirar essa glicose do sangue. E por que o índice glicêmico é tão importante, Lu? Quanto mais refinado é um alimento fonte de carboidrato, maior a rapidez com que a glicose entra na corrente sanguínea, necessitando prontamente, de insulina para regular os níveis de glicose no sangue para que voltem ao normal. Então, quando a insulina está sempre rápida, elevada e recorrente, os altos níveis desse hormônio resultam em inflamação, ganho de peso, resistência à insulina. Então, algumas frutas também apresentam, por exemplo, um índice glicêmico elevado, como a uva, caqui, banana. Por isso, você já deve ter ouvido profissionais da saúde, médicos, por exemplo, dizerem para não comer certas frutas como essa. O grande perigo é que o açúcar elevado favorece, problemas no corpo, como resistência à insulina, triglicérides elevado, e esses problemas podem resultar em doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. Mas por que investir em alimento de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico, Letícia? Bem, até pelos motivos que você acabou de falar, para evitar danos à saúde, é importante que a gente saiba controlar aí, a quantidade de carboidrato dos alimentos com esse índice, que pode ser baixo, médio ou elevado. Então, se consumir os de baixo, é melhor para você. Então, quando você mistura, você consome alimentos integrais, que vão retardar essa entrada da glicose no sangue, é muito melhor para o organismo. Então, investir nesses alimentos é muito mais salutar, porque permite que essa glicose, ao ser digerida junto com esses outros nutrientes, não chega tão rapidamente à corrente sanguínea. Mas tem um outro fator, importante nesse sentido. Eu posso associar, ou é melhor mesmo associar um alimento, um carboidrato junto com a proteína, É o Letícia? ideal. Então, assim, a proteína, a fibra e a gordura, elas vão interferir na absorção, elas vão retardar a absorção da glicose no intestino, Isso vão mesmo. retardar a absorção da glicose. Então, isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de minimizar os efeitos, manter essa glicose estabilizada no sangue e manter também essa insulina, E liberação mais controlada. Exatamente. Isso mesmo. É o ideal. Então, por isso que é importante essa mistura, Você consumir um alimento fonte, não apenas de carboidrato, mas que tenha gordura e proteína na composição, preferencialmente, ou misturar os alimentos para que isso aconteça. Sim. E além do índice glicêmico, nós temos a carga glicêmica, que é a medida expressa tanto a rapidez em que a glicemia se eleva, quanto a quantidade de carboidrato por porção que um alimento pode oferecer. Isso mesmo. Então, quanto maior o índice e a quantidade de carboidrato no alimento, maior a carga glicêmica, ou seja... Isso, acho que é legal compreender isso. Existe uma relação entre índice glicêmico e a carga glicêmica.
mas que isso está muito vinculado a esse índice, é o quanto pode elevar, né? O quanto pode subir a glicemia. E junto com a quantidade de carboidrato no alimento, eu falo, é a carga. Então, veja, eu tenho um alimento de alto índice com alta carga, fica muito mais tempo a tua glicemia elevada no sangue. E para isso eu vou precisar de mais insulina. Então, é pior. Agora, se eu tenho um alimento que tem um índice mais baixo e uma quantidade menor, ou seja, a carga glicêmica menor, eu vou ter menos tempo essa glicose circulando ali pelo sangue, né, em grande quantidade, e vou precisar de menos insulina. Acho que nós podemos até dar um exemplo, né, da laranja, por exemplo. Podemos? A laranja, consumir a laranja, onde eu tenho fibras, né, consumir a parte branca da laranja, Ah, sim. né, isso bagaço vai... que a gente chama, né, que é o albedo. É isso. E a gente consumir uma laranja, né, comer essa laranja, nós vamos ter uma absorção um pouco mais lenta. Mas se eu fizer um suco da laranja, eu vou ter uma absorção. Mas a quantidade de carboidrato já é maior. Exatamente. E por não ter as fibras, né, que a laranja tem no suco, você acaba perdendo parte da fibra, o caminho, né, da absorção é mais rápido. Sim, sim. Isso, então aí chega. E aí a gente vê, então, está percebendo a importância que, olha, a quantidade de carboidrato, ela importa para a manutenção dessa glicemia. E dependendo do que eu escolho comer, dependendo dessa quantidade, também pode acabar tendo uma reserva maior de carboidratos, se eu consumir uma quantidade mais elevada, e isso pode predispor o quê? A um ganho de peso. Né? Então, o carboidrato, ele importa tanto na regulação dessa glicemia, como no depósito, às vezes, de gordura, se ele exceder na quantidade necessária ao teu organismo, ao seu corpo, ao que ele precisa realmente. Não é isso, Lúcia? Sim. Tá. Exatamente. Então, por que a gente tem que equilibrar, ter esse índice? Qual o maior benefício, né, Lúcia, da gente equilibrar o índice glicêmico com essa carga glicêmica para o organismo? Pois é. O maior benefício em equilibrar o índice e a carga glicêmica está no equilíbrio do açúcar no organismo, né? Tanto no sangue, quanto o que entra nas células, colaborando para a saúde vascular, fornecimento adequado de energia, sem estocá-lo além do necessário. Então, é importante que a gente pense que o excesso de carboidrato, principalmente açúcar, né, quando a gente pensa nos refinados, que são alimentos de alto índice glicêmico, eles são muito mais suscetíveis à inflamação, eles vão atuar inflamando, né? E essa passagem toda, esse aumento da glicose, essa liberação de insulina, traz todo um desequilíbrio orgânico, apesar do organismo se equilibrar para manter a estabilidade, né? Ou seja, tenho mais carboidrato, vou precisar de mais insulina para equilibrar essa glicose no sangue. Só que quanto mais eu solicito a produção de insulina, sim, maior o risco de eu ter problemas, como, por exemplo, até ganho de peso, é isso? Exatamente. Tá. Né? E o ganho de peso, dependendo da situação, da quantidade de ganho de peso que eu tenho um processo inflamatório grande, né? Sim. E aí, com essa inflamação, com esse ganho de peso, eu posso acarretar a resistência à insulina. Sim. E tendo resistência à insulina, maior a possibilidade de eu ter uma glicemia elevada e mais insulina eu vou precisar. E aí o que acontece? O pâncreas sofre por conta dessa liberação excessiva, e isso pode, num prazo, num futuro aí, até provocar diabetes. Pode, mas assim, pode, né? Essa resistência pode predispor a diabetes, e também a resistência favorece o ganho de peso. Sim. De alguma forma. Além de nós termos um estoque, né, de gordura no fígado, né? Sim, aumenta, né? Aumenta a probabilidade de ter estoque de gordura no fígado. E com gordura no fígado, ou seja, o equilíbrio metabólico do organismo se desorganiza muito mais, sim, né? E aí vem outras enfermidades decorrentes
desse desequilíbrio metabólico aí pela alta produção de insulina, resistência, né, à própria insulina, a esteatose, né, a gordura hepática. E parece até que nós estamos sendo muito enfáticas, né? Mas o que a gente mais deseja é que você, mulher 40 a mais, né, tenha uma saúde plena, né? Nos 40, 50, 60, né? A vida 70, toda. né? E aí, quais são as vantagens de usar alimentos de baixo índice glicêmico, Letícia? Na verdade, esse equilíbrio, né, é importantíssimo. Além de favorecer o emagrecimento, vai evitar essa resistência à insulina que acabamos de falar, diabetes, e isso é fundamental para a saúde de uma forma geral. Então, equilibrar o consumo do carboidrato, sabendo qual você vai consumir, equilibrando. Se você consumir um alto, menor quantidade e consuma junto com o baixo, nunca um alto com alto, porque aí sobe demais. Então, é saber equilibrar o tipo de carboidrato do alimento com as quantidades, favorece o seu estado de saúde geral, além do emagrecimento. Então, vamos a um exemplo Vamos, básico? eu acho que sim, é importante. Acho que é interessante. Vamos imaginar uma banana. Banana tem um alto índice glicêmico, médio alto índice glicêmico, né? Banana tem, a Se eu nanica usar- principalmente. Se eu usar, por exemplo, sementes de linhaça, farinha de linhaça nessa banana, Melhora muito, porque, olha, a linhaça tem gordura. Então, a gordura junto com esse carboidrato vai fazer com que a digestão ocorra de uma forma mais lenta e essa glicose vai sendo liberada aos poucos, ou seja, você vai absorvendo aos poucos essa glicose e vai chegando aos poucos na corrente sanguínea. E você vai produzindo uma insulina numa quantidade também que equilibra. Agora, é óbvio que se você consumir muita banana, você vai ter uma carga glicêmica aí durante mais tempo. Então, a quantidade com o tipo importa. vamos mais um Mais um exemplo? exemplo, claro. Eu vou continuar com a banana, tá? Pode continuar com a banana. Banana com aveia. Então, a banana com aveia, a aveia você tem que usar em flocos. Se você usa farinha de aveia, vai elevar também, porque a farinha eleva mais rapidamente do que a aveia em flocos, que ela está com um grão mais integral. Então, cuidado aí também no uso, porque se exagerar pode subir também. Embora em flocos seja melhor do que a farinha, ok? Sim. Melhor. E aí, mais um exemplo prático. Adoro dar exemplos, né? Mas acho que é Assim bom, fica- acho que facilita muito o exemplo, né? Com Eu acho que certeza. ajuda, até porque a gente trabalha com alimentos no dia a Com dia. certeza. E é esse equilíbrio que a gente tem que aprender, né, a ter para saber o que eu posso comer, com o que eu misturo, para que realmente eu tenha esse equilíbrio de carboidrato, controle o peso e a glicemia. Acho que no exemplo que nós demos aqui, a banana com aveia, o que tem de interessante nesses dois alimentos é que eles são considerados pré-bióticos. Então, eles são fundamentais, né, para melhorar a microbiota intestinal. Então, vale a pena investir, né, na aveia, porque a aveia vai ser super benéfica para o intestino e para a microbiota. Agora, nós podemos pensar também numa fruta ou numa salada, numa porção de salada de fruta, por exemplo, com iogurte. Claro, pode. Até na própria banana, você pode misturar com iogurte, somente ela, junto com aveia. Então, sem primeira, porque aí você está colocando mais proteína. A aveia tem carboidrato, tem proteína, pouquíssima gordura, mas tem também. Agora, quando você coloca o iogurte, tem proteína. Então, é mais um nutriente que se soma aí numa quantidade maior. Então, a digestão sempre modifica conforme você tem uma mistura de alimentos. Sempre. E aí, eu vi uma reportagem na semana passada a respeito do arroz branco ser um perigo por conta do índice glicêmico. Mas, Letícia, vamos lá. Eu não como arroz puro. Nem eu. Não. Eu gosto muito com Não é. feijão, inclusive. Se a gente misturar no prato o arroz com feijão, uma proteína, uma carne, um frango, um ovo, Saladas. mais saladas de folhas, um brócolis, que é fundamental para a nossa saúde cardiovascular, como é que fica Já esse modificou arroz? totalmente. Porque aí você tem um equilíbrio de índice glicêmico. O que vai importar aí são as quantidades que você coloca para evitar que se tenha uma carga glicêmica elevada.
mas é perfeito. Essa mistura modifica totalmente, como se você fosse consumir um arroz branco puro. Que é raro quem consuma, Sim, né? com É raro. certeza. E eu acho que na prática, usar o bom senso é fundamental nesse Sim, sentido, porque nós temos que levar em consideração a quantidade de carboidrato que existe dentro desse alimento. Então, dividir o prato, fazer a divisão do prato. Isso nós já sim. conversamos, assista o outro vídeo, É né? verdade, esse equilíbrio. Além desse equilíbrio, é saber como misturar os alimentos, né? Como a gente estava falando, até no lanche rápido, muitas vezes, é onde a gente acaba cometendo alguns equívocos. É aí que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, eu vou consumir um biscoito recheado, é, só ele, como ele e um chá, por exemplo, alto índice glicêmico desse biscoito. Então, isso, e às vezes você consome uma quantidade até mais elevada, vai dar uma carga glicêmica alta, vai demandar mais insulina naquele A momento. bolachinha de água e sal Dependendo com do que você chá, passa com recheio, dependendo do recheio, você vai ter um alto índice glicêmico. Depende, ó, sim, uma bolachinha com geleia. Nem, vai ter um alto índice glicêmico, entendeu? E sim. isso é algo que a gente pode evitar. Então, ao invés de comer essa bolacha apenas com uma geleia, que tal colocar uma fatia de queijo aí, um creme de queijo? Já modifica Sim. esse índice. Então, as misturas importam bastante, né? E tem acho que tem uma situação bastante interessante, É, Letícia, que é a questão das pessoas não quererem jantar e utilizar lanches, né? E como é que nós fazemos esse lanche à noite, utilizando um lanche, já que a pessoa não quer comer arroz, não quer, como é que ela pode melhorar essa minimização? bem, eu acho que utilizar os folhosos, né, e algumas flores, por exemplo, até como você falou do brócolis, cenoura, esses alimentos ajudam na saciedade e vão minimizar o, o efeito, às vezes, de um alimento mais pobre em nutrientes. Quando você escolhe, por exemplo, o pão, somente o pão com um recheio mais simples, né? Só uma fatia de queijo, por exemplo, não é tão importante como se você misturar, além do queijo, salada, folhosos juntos, né? Que tem que ter fibra, né, na alimentação também. Não basta só proteína e gordura, tem que ter fibra. Então, isso vai retardar o esvaziamento gástrico, a digestão é mais tranquila e você vai liberando aos poucos esses componentes, né, os nutrientes aí dos alimentos para absorção e, consequentemente, entrar na corrente sanguínea e essa glicose. Então, quando nós pensamos, por exemplo, num lanche noturno, né, um jantar, vamos pensar assim, um jantar, eu posso pensar numa preparação rápida como um omelete, preparado com 2 ovos, por Excelente exemplo, omelete, né? excelente. Vamos lá, 2 fatias de pão integral, ou então uma fatia de Uma pão só, eu acho que integral, né, junto né? com esse Com omelete. algum respaldo, com tomate. Estou pensando na preparação mais simples que existe, né? Eu vou fazer uma saladinha de tomate, ou usar um tomate mesmo, né? Junto com esse omelete, junto com esse pão. E aí eu tenho um baixo índice glicêmico. Bem baixo. O omelete, você vai ter super baixo índice glicêmico. Mas é óbvio, a pessoa não vai comer omelete todos os dias. Não, Então, vai variando, né? Então, é importante saber dosar. Tem que ter fonte de proteína. Onde você tem proteína? Nos ovos. no Você tem no atum, atum. Olha que um lanche rápido com atum, né? Super sim, prático. sardinha. Você tem, então, nas carnes em geral. Aham. E nos queijos, né? Você também tem. Então, equilibrando isso, melhora. Mas não adianta você, eu vou misturar queijo, eu vou pôr o atum, eu vou pôr a carne, mas eu vou exagerar na quantidade do carboidrato. Também não. Então, carboidrato numa porção também, alimento fonte de carboidrato, né? Numa porção adequada, que combine com o restante, né? E aí, a gente tem que pensar, né? O que vale mais? O índice glicêmico ou a carga glicêmica, Lúcia?
Ambos merecem atenção. Ambos? Sim, como é que com a gente faz certeza, isso, então? né? Como é que a gente equilibra os dois? Pois é. Vamos retomar isso para E Mulher aí, 40 mais? vamos lá. Vamos lá. Né? Eu acho que assim, os dois merecem atenção, porque assim, quando você consome com equilíbrio, o que a gente está falando assim, um alimento que tem esse índice que pode subir numa quantidade menor, você está equilibrando essa carga glicêmica. Lembre-se, por que que isso é importante? Para evitar que você precise demais de insulina, ou se você deixar demais, assim, a tua glicose elevada na tua corrente sanguínea não é bom, vou precisar da insulina para mandar essa glicose para a célula. E se eu tiver uma carga muito grande, eu vou mandar também mais glicose para a célula, vou depositar. Então, isso pode levar ao quê? A um sobrepeso. E eu vou precisar de muita insulina. Aí vem os riscos do aumento da insulina, né? Como eu te falei para vocês, a gente fala que a insulina é anabólica, ela predispõe até o ganho de peso para quem consome demais alimentos além da sua necessidade. Então, tanto a quantidade de carboidrato quanto o índice glicêmico merecem a atenção. Os dois merecem, né? Aí a gente tem até um problema que a gente encontra assim na população, acho que isso a gente tem que dar uma corrigida. A gente consome ainda muito açúcar livre, adicionado às preparações. É falar, mas eu não adoço as coisas, mas às vezes a gente consome um alimento que tem o açúcar que foi adicionado. Quando eu dei o exemplo ali do biscoito, né? Às vezes eu como bolo em quantidade elevada. Não é que não pode comer bolo, pode, mas se consumir muitas fatias de bolo, eu estou consumindo certeza. alto índice com grande quantidade, ou seja, estou aumentando a carga. Como eu falei antes, o biscoito recheado, sorvetes, pães com geleia, tapioca com goiabada. Às vezes a gente faz esses usos, então, com equilíbrio, porque se exagerar, vai ter aumento glicêmico aí na tua circulação, com certeza. Acho que uma questão importante, principalmente em relação ao sorvete, né? Porque estamos ainda no verão, é que as pessoas passam pelo self-service para pegar o sorvete, né? E ainda colocam calda, Sim. né? E estão adicionando mais açúcar, né? Mais. E essa é a grande questão. Será que não podemos usar um sorvete um pouco mais simples, né? Sim, de frutas apenas, seria o ideal. De frutas, ou mesmo que ele seja cremoso, vai? Mas que seja o sorvete, e não com a calda, com os confeitos, com todos os acessórios, né? Que vai dentro, que as pessoas colocam num pote de sorvete. Eu acho que essa é a... Também, observar se for após uma refeição, o que você consumiu. Porque muitas vezes é algo que vai aumentar demais a carga glicêmica e vai demandar mais insulina, vai precisar. Então, esse cuidado, esse equilíbrio é importante. Ou seja, o açúcar de adição, a gente tem que minimizar ao máximo no consumo alimentar. Não é nunca consumir, mas não dá tanta importância para ele no dia a dia. Você, eu vou consumir esses alimentos que são fontes de açúcar. É importante equilibrar. E tem uma outra questão, né? Muitas pessoas acabam deixando de comer o pão para comer tapioca. E o índice glicêmico do pão e da tapioca, ali, eles têm alto índice glicêmico. E muitas vezes o que eu vejo, né, é que as pessoas pegam a farinha de tapioca, né, fazem a tapioca e colocam assim, uma fatia de queijo. Isso. A fatia fininha de queijo, né? Ou então colocam manteiga ou margarina, né? E isso, nutricionalmente pobre. Essa tapioca é bem pobre. Eu precisaria de pelo menos 3 fatias de queijo dentro dessa tapioca para que tivesse um pouquinho mais de proteína. E se misturar, como disse, eu insisto muito nas folhas, porque eu acho que fica bem melhor também o alimento ali, né, um lanche. Então, coloca, adiciona, porque fica mais rico, fica melhor, pode adicionar depois de pronto, não tem problema. E aí você está falando da tapioca, me veio algo que está sendo muito utilizado agora, por conta do glúten, muitas pessoas estão evitando o trigo, estão usando a farinha de arroz. Né, em preparações. Então, sim. Gente, a farinha de arroz também tem alto índice glicêmico, então cuidado no uso, porque as pessoas substituem achando que não vão impactar
assim, é carboidrato também, então vai impactar nesse índice glicêmico e até numa reserva aí, né, de energia excedente, dependendo da quantidade que se usa, e elevando o peso também. E, Letícia, por onde começar? Agora, café da manhã, já começa pelo café da manhã, é importante, porque pela manhã controla essa produção da insulina. Então, se você começar pelo café da manhã com alimentos com menor teor de carboidratos, é ideal, para que você controle a tua produção de insulina durante o dia. Isso é fundamental. Então, quando vai consumir fruta, prefira frutas que tenham menos carboidrato. Quer ver? Por exemplo, morango, kiwi, mirtilos. Vamos lá, Lu. Tá. A gente pode utilizar, por uma exemplo, mamão, mamão, né? Mas uma quantidade menor, não exagere. Eu sempre penso em uma xícara de chá. Tá bom, uma xícara né? de fruta picada, Vamos pensar tá excelente. assim, uma xícara de fruta picada, de mamão, de melão, de melancia. Agora, uma fruta ótima para o café da manhã é o abacate. Abacate é super interessante nesse sentido. Sem açúcar, tá, gente? Não adianta falar, vou comer abacate e encher de açúcar. Não, o abacate é sem açúcar, para ter uma validade bacana para você. Né? Senão não resolve. Porque o abacate tem gorduras boas, né? Excelente. E é super interessante e promove a saciedade e, indiretamente, ele vai agir no cérebro, né? Em neurotransmissores que vão promover a saciedade ao longo do dia. Isso é muito interessante. Bacana. Assim como o ovo também faz isso, né? Então, utilizar menos carboidrato é melhor. Quanto mais usarmos a proteína, né? A proteína, as gorduras boas, né? Melhor. Então, mulher 40 mais, utilizar semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol, a chia, utilizar ovo, utilizar abacate. É bem interessante. E o abacate faz um guacamole, fica excelente, fica muito bom, né? Com certeza. E acho que o que é mais interessante, algumas pessoas dizem assim, nossa, mas ovo todo dia, né? Não precisa, né? É possível, por exemplo, fazer um patê com atum, também. Um patê de frango, por exemplo. Até de grão de bico, aquele hummus. Exatamente, né? Pode-se usar, por exemplo, uma maionese? Pode, maionese ou um creme de ricota, ou um requeijão, para fazer essa combinação, que eu acho que vale bastante a pena, né? Mas começar efetivamente com alimentos de baixíssimo índice glicêmico. Isso é melhor para você, pode ter certeza. Não é? E aí, como é que a gente organiza? Então, escolher esses alimentos que contenham mais fibras, proteínas e gordura boa, como a gente acabou de falar, né? A fibra, chia é riquíssima, linhaça é riquíssima, dá para misturar isso, o abacate, como eu falou, gordura boa, posso usar nozes, castanhas também para equilibrar isso, né? Amêndoas, e nunca de forma com grande quantidade. Então, quanto que você vai colocar de castanha? 2 nozes, uma castanha do Pará, por exemplo, junto de uma outra fruta que você, junto de morangos. Aí toma um iogurte junto. Já vai dando saciedade para o seu café da manhã. Eu colocaria um pouquinho mais de castanha. Mais castanha? Eu colocaria. Está sendo econômica. Eu costumo comer 2 nozes, uma castanha do Pará, me dá uma saciedade. Sim. Aí eu coloco junto com iogurte e morangos picados. Amo. Fica bom. Fica, com certeza. Experimente, eu gosto bastante. Né? Mas é importante. Agora, é legal você saber, vamos dar alguns exemplos, por exemplo, de como você pode, numa preparação também, independente, fez o café da manhã, como a gente estava falando. Agora, vamos pensar, às vezes você está querendo fazer um lanche rápido, eu vou comer, não quero comer pão de manhã, quero comer uma batata. Perfeito. Vai comer batata sozinha? Não. Coloca junto um creme de queijo com essa batata. Porque se você pega uma batata cozida sozinha, alto índice glicêmico. Eu misturei junto com um creme de queijo, com atum. Já mudou o índice, entenderam? Lembra do lance da digestão? Quando tem proteína e gordura, a digestão é mais lenta e vai liberando glicose aos poucos.
É isso que a gente tem que ter na mente, essa mistura. Isso, colocar né? um pouco de azeite, de Também oliva fica nessa muito bom. preparação para dar sabor. Nós precisamos pensar que o sabor é fundamental. Então, utilizar uma batata com creme de queijo, com atum, por exemplo, estamos pensando nas coisas mais fáceis, né? É, Mas utilizar orégano, utilizar uma pimenta, se você dependendo do horário da gostar, refeição, sim, exatamente, dá para fazer isso, né? claro. Não tem como, né? Não. Dá para fazer, dá para fazer. Dá. É. E assim, a dica é cozinhar alimentos como batata, macarrão, arroz. E tem uma dica que é deixar esfriar um pouquinho, não é isso, Lúcia? A gente deixa esfriar e depois aquece, já mudou aí o tipo, não é o tipo, a configuração, né? A estrutura amido. química do amido muda um pouco e você tem um amido com um pouquinho mais de resistência que vai liberar menos glicose na sua corrente sanguínea, por exemplo. A dica é você cozinhar a batata, cozinhar o arroz, cozinhar o macarrão, mas esfriar esses alimentos Depois e aí enriquecê-los. você reaquece. Você muda a estrutura química do amido e aí a absorção vai ser menor. Né? Isso é bem interessante, é o que a gente chama de amido resistente. Talvez você já tenha até ouvido falar, né, nisso. Então, eu acho que vale muito, muito, muito a pena, né? Sim. Agora, você tem algum caso, Lu, para contar aqui para a gente? Teve alguma experiência com alguma cliente que teve uma glicemia aí alterada e que Tenho, foi melhorada aí por conta de uma conduta aí sim. alimentar? Então, eu tive uma paciente, né, diabética, Tá. e ela morava fora de São Paulo naquela ocasião, e cada vez que ela vinha para São Paulo, que ela pegava a estrada, ela ficava nervosa, a glicemia dela subia. Então, ela controlava, né, fazia o controle da glicemia, assim, ela fazia várias picadas ao dia, né, para saber como é que estava a glicemia dela. E ela era super, super cuidadosa com a alimentação, né? Mas ela me procurou por uma indignação, porque ela estava com vontade de comer canjica, e aí ela fez a canjica conforme os moldes, né? Com leite desnatado, para evitar Gordura em excesso. fez com a canjica, colocou adoçante, né? Fez tudo dentro do padrão. Aí comeu a canjica, odiou, porque a canjica ficou muito ruim. Muito aguada, né? Ficou aguada. E daí ela fez a destro dela, e aí a glicemia estava super alta. E aí ela ficou tão brava, mas ela ficou tão irritada que ela falou assim, se é para a glicemia ficar alta desse jeito, eu vou fazer a minha canjica do jeito que eu gosto. Então ela pegou leite integral, cozinhou a canjica, usou leite integral, coco ralado, amendoim. Ela fez uma super canjica e comeu a canjica. E se esbaldou. Ela falou assim, se eu tiver que morrer, eu morro agora, né? E comeu. Aí ela mediu a destro e a destro baixa. E aí ela assim, o que foi que aconteceu que a minha destro, esse aparelho está errado? Não está errado. E aí foi justamente o fato dela ter combinado a canjica com as gorduras do leite, do amendoim, do coco, que fez com que a glicemia dela, né, fosse, né, a absorção, né, fosse retardada. Isso, foi lenta, né? Foi lenta. E aí, com isso, ela ficou muito feliz, porque ela falava assim, agora eu posso comer canjica? Pode comer canjica, mas na quantidade menor. Adequada. Por quê? Porque tem o carboidrato lá, e aí ela tem que cuidar tanto da glicemia como da insulina, que ela era insulino dependente. Agora, é claro que uma pessoa que quer emagrecer, a quantidade importa mais do que apenas uma pessoa que está controlando a glicemia por conta de diabetes, porque assim, ela teve a digestão lenta e foi liberando aos poucos. Mas esse carboidrato, essa proteína, essa gordura, vai colaborar com o valor calórico, né, total aí numa dieta. Então, a gente sempre tem que pensar que a nossa alimentação tem que estar baseada no equilíbrio dos nutrientes que fazem parte da alimentação, carboidrato, proteína, gordura, e a quantidade desses nutrientes que são chamados de energéticos no todo da nossa dieta, né?
Se eu preciso, para o meu gasto energético, para manter o meu peso do jeito que está, de 1.500 quilocalorias, é por aí que eu tenho que manter essas porções para manter esse valor calórico condizente com o meu gasto. Se eu exagerar, o que acontece? Vou ter reserva, ok? Então vejam, índice glicêmico com a carga super importantes para você equilibrar essa glicose no teu sangue, de modo que você mantenha o teu vaso íntegro, o vaso sanguíneo ficar íntegro quando você equilibra bem essa glicose. Se você começa a ter picos, sobe e desce assim, em exagero, esse vaso começa a ficar comprometido. E aí começa a ter o quê? Problemas circulatórios, problemas de saúde. Isso a gente não quer para ninguém. Então, além de querer que você mantenha o seu peso, que você emagreça, nós desejamos que você controle muito essa glicemia para a tua saúde, hoje e futura. Com certeza. Não é E isso? aí você já deve ter percebido que nós não estamos excluindo. É uma escolha, Ah, sim, com não é? certeza, é sempre escolha. Acho que essa é a nossa missão aqui nesse vídeo e espero que você tenha gostado. Comente aqui, compartilhe com uma amiga que tenha interesse nesse assunto, nos siga, não é, Isso, nos siga na Letícia? rede e deixe seus comentários e com sugestões de um tema que vocês gostariam que abordássemos por aqui, tá bom? Com certeza. Então, muito obrigada e até mais. Até, gente, muito grata. Tchau. Tchau, tchau.